Fala, pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, depende do horário que você está assistindo essa aula. Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre as grandes navegações, continuação do nosso conteúdo aí da transição da Idade Média para a Idade Moderna, para a gente começar a falar de absolutismo, mercantilismo. A gente vai trabalhar um pouco com as grandes navegações. Eu vou projetar para vocês aqui, se tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários ou entre em contato comigo, vocês sabem as formas de da gente trocar uma ideia. Se for preciso, é só falar, tá? Vou fazer um resumo rápido e vou ficar por conta de vocês aí no futuro para possíveis dúvidas que vocês venham a ter. Vou compartilhar aqui com vocês a tela. E estamos no nosso conteúdo de grandes navegações ou expansão marítima. Quando a gente fala sobre grandes navegações ou expansão marítima, a definição básica que a gente tem é um período onde os estados europeus iniciam seu processo de exploração e conquista de novos territórios, em busca de um novo mundo até então desconhecido, etc, etc e tal, entre os séculos XV e os séculos XVI, quer dizer, 401 a 1590 e por aí vai, né? Por que esses estados europeus, por que essas nações europeias se lançam a esse processo? O motivo para isso, as causas para se lançarem as grandes navegações, se baseiam principalmente nas chamadas buscas pelas especiarias. Especiarias eram produtos muito caros, muito importantes para os estados europeus, como, por exemplo, o ouro, a prata, a marfim, a seda, a pimenta, o açúcar. Então, esses estados europeus, e a gente vai destacar principalmente o estado português e mais tardiamente o estado espanhol, vão buscar nas Índias e na África essas especiarias. A gente tem que ficar atento a isso, porque a gente vira e mexe fala só de Índias, 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 mas o continente africano ele era muito importante também para oferecer, para ofertar ao mundo europeu essas tais especiarias que eles precisavam. Então, as causas para a expansão marítima, a buscas pelas especiarias, buscas por metais preciosos, uma tentativa de romper o monopólio das cidades italianas. Como assim, pessoinhas? Até o século XV, praticamente todas as iguarias, as especiarias, os produtos que não eram fabricados ou produzidos no continente europeu e que vinham da África e da Ásia, que a gente chama vulgarmente de Índias, todos esses produtos que saíam da África ou da Ásia e que chegavam ao continente europeu, eles vinham pelo mar Mediterrâneo. Nós vamos trabalhar e falar melhor sobre isso em um outro momento. E através do mar Mediterrâneo, as cidades italianas tinham o que a gente chama de monopólio das navegações e monopólio das rotas comerciais. Então, você vai ter estados como Portugal, estados como a Espanha, tentando fugir desse monopólio que as cidades italianas, destaque aí para Gênova e Veneza, eles tentam fugir desse monopólio, buscando outros caminhos, outras formas de encontrar essas especiarias, tanto na África quanto nas Índias, na Ásia. Só que, vejam bem, não é por simplesmente se lançar ao mar e buscar essas especiarias, buscar esses novos produtos. Esses estados, eles vão ter que encontrar uma justificativa para isso, né? Não basta por simplesmente falar para a sua população, povo de Portugal, morram no mar porque nós, a nobreza e o rei, precisamos enriquecer. Então eles vão buscar uma justificativa muito forte para se lançar nessa aventura que muitas vezes acabava terminando em tragédia. Para vocês terem uma noção, de cada 10 expedições, muitas vezes, que saíam para as grandes navegações, 8 não voltavam. Então, você tinha um índice de letalidade muito forte. E a justificativa mais intensa para isso tudo foi exatamente a justificativa da expansão da fé católica. A gente quer enriquecer, a gente quer produto, a gente quer especiaria, a gente quer fortalecer o nosso estado. Mas a gente vai justificar essa aventura e esse risco dizendo que nós vamos buscar expandir a fé católica pelo mundo.
levar a salvação, interessante, né? Levar a salvação para os povos que não têm Deus no coração, que não tem a sorte que nós europeus temos. Então, a expansão da fé católica vai ser a justificativa para toda essa expansão, para todo esse movimento. Ainda como um fator para essa expansão marítima, você vai ter fortalecimento das monarquias nacionais, porque o Estado se enriquece, ele se fortalece, ele se desenvolve e desenvolve as políticas mercantilistas. Sobre o mercantilismo, nós também teremos um momento específico para falar sobre isso. O renascimento cultural, que também é tema a ser estudado ainda, a ser trabalhado pela gente, também é um fator para ajudar na expansão da mercantilista, da expansão marítima, a busca por novas fronteiras, a ânsia de descobrir novos mundos, de descobrir novas coisas, de explorar a ciência, de buscar a razão. O renascimento cultural, então, ele impulsiona esse espírito aventureiro do mundo europeu, né? Surgimento de novos aparelhos. Você não vai à Lua com um barco, você não vai à Lua pilotando um teco-teco. Você precisa de equipamentos, você precisa de novas tecnologias. Então você vai ter um mundo europeu que vai desenvolver e vai aprimorar o uso da bússola, o uso do astrolábio, vão melhorar suas caravelas, suas embarcações. Pausa para a água. O desenvolvimento de novos mapas de navegação, da cartografia, né? Um fator secundário que muitos autores apontam é até mesmo o alívio da tensão social. Tirar um pouco, principalmente da população pobre, que pressionava o Estado, que exigia melhorias nas suas vidas do Estado em que eles estavam inseridos, e levar para colônias, para áreas desconhecidas. Além ainda de tentar atender o espírito guerreiro, a busca de aventura, da nobreza, que agora estava mais em paz com o fim das constantes guerras do período feudal. Então esses nobres também querem se aventurar, querem escrever seu nome no livro dos heróis do seu país, do seu estado, com grandes feitos, com grandes realizações. São fatores que explicam e justificam essa expansão marítima. Rodrigo, você falou em Portugal e Espanha, mas por que esses dois estados? Bom, primeiro fato para a gente entender, é só olhar aqui no mapinha. A gente já percebe, aqui é o mar Mediterrâneo, correto? E aqui quem controlava e dominava eram as cidades italianas. Percebam o que eu digo, cidades italianas. Essas cidades italianas muitas vezes formavam microestados. Gênova era uma cidade autônoma, Veneza era uma cidade autônoma, Milão era uma cidade autônoma, Roma era uma cidade autônoma. Você não tinha o Estado italiano ainda, tá ok? A Espanha é esse território que eu mostro para vocês aqui. A Espanha, ela ainda não era completamente unificada no século XV, mas essa Espanha, ao longo do século XV, ela vai se unificar. Ela vai chegar ao ponto que ela vai ser formada por dois reinos, o Estado de Castela e o Estado de Aragão, que vão se unir e formar a Espanha que a gente conhece hoje. E o Estado português, que está aqui bonitinho para vocês verem no mapa. E quando você vê a localização geográfica tanto da Espanha quanto de Portugal, é fácil a gente entender porque eles não vêm para o Mediterrâneo, e sim porque eles se lançam no Oceano Atlântico, que está aqui onde eu estou mostrando para vocês, né? Esses estados, tanto o espanhol quanto o português, eles têm portos no Oceano Atlântico, portos que vão facilitar a sua saída em busca de especiarias no Oceano Atlântico, né? O Estado português principalmente. O Estado português ele vai ter uma centralização. O Estado português vai ser o primeiro Estado a se centralizar dentro do continente europeu. A centralização deles é muito prematura. A centralização, Portugal começa a tomar forma como Estado nacional, independente, já por volta de 1139, quando o primeiro membro da dinastia Borgonha ganha autonomia para autogovernar o chamado Condado Portucalense, que não era nem o Estado de Portugal ainda. E essa centralização, ela vai se confirmar, ela vai se consolidar a partir da Revolução de Avis, 1483 a 1485. E nós ainda vamos falar melhor sobre ela. Então você tem um Estado português que tem uma centralização prematura,
por conta dessa centralização prematura, esse Estado português desenvolve uma burguesia mercantil muito atuante desde muito cedo, tá ok? Sua posição geográfica era altamente estratégica. Vejam, toda navegação, toda embarcação que saía do Mediterrâneo para ganhar o Atlântico parava nos portos de Portugal. E o inverso também. Toda embarcação que passava pelo Atlântico para chegar no Mediterrâneo parava nos portos de Portugal. Então, Portugal ela ficava sempre no meio do caminho, entre o Atlântico e entre o Mediterrâneo. Com isso, os navegantes, os navegadores portugueses foram ganhando experiência, foram ganhando know-how por conta dessa posição geográfica extremamente estratégica. E aí você vai ter ainda dentro desse Estado português uma igreja católica, lembra da justificativa, da evangelização, da salvação? Você vai ter uma igreja católica muito forte dentro de Portugal que vai apoiar a expansão marítima em busca de novos fiéis, em busca de novas riquezas. Para alguns, nós temos ainda em Portugal o surgimento da chamada Escola de Sagres, que não era uma escola de ler e escrever, de aprender o beabá, o 2 mais 2 são 4. Era uma escola de estudos náuticos, era um local onde grandes mentes do Estado português da época se reuniam para discutir, para debater sobre navegação. Então você tinha navegadores, você tinha astrônomos, astrólogos, físicos, cartógrafos, desenhistas, enfim, pessoas que se reuniam para estudar, para debater, para discutir navegação e as melhores formas de navegar. O marco para a expansão, para a expansão marítima, para as grandes navegações, vai ser a conquista de um entreposto comercial, uma cidadezinha que fica aqui, ó, na costa do atual Marrocos, bem próximo ao Estreito de Gibraltar, onde eu mostro para vocês, que era um entreposto comercial, que era a cidade de Ceuta, em 1415. Olha como começam as grandes navegações. Os portugueses saem daqui e vêm e conquistam Ceuta aqui. Esse é o marco para as grandes navegações. A partir do momento que eles conquistam Ceuta, que recebiam muitas caravanas do interior da África, eles tomam o controle de Ceuta e desse entreposto comercial, e essas caravanas que se dirigiam para Ceuta, elas vão mudando, e muitas começam a migrar mais ao sul, e vão comercializar com cidades que ficavam mais ao sul do Atlântico. E aí o que Portugal faz? Portugal vai conquistando, vai dominando a costa africana de norte a sul. Portugal, então, pelo mapa a gente consegue ver, Portugal vai ocupando toda essa costa africana, ao ponto que eles chegam no extremo sul do continente africano, um local que era conhecido como Cabo das Tormentas, devido à dificuldade de atravessar, é o ponto extremo do sul da África, onde você tem o encontro do Oceano Atlântico com o Oceano Índico, e ele era conhecido como Cabo das Tormentas, devido à quantidade de naufrágios que aconteciam ali. Até que um navegador português chamado Bartolomeu Dias consegue atravessar, consegue encontrar uma rota marítima segura para contornar a África do Sul, e aí, de Cabo das Tormentas, ele se transforma em Cabo da Boa Esperança. Pronto, agora Portugal tinha o caminho livre para chegar até as Índias e encontrar as suas tão ambicionadas especiarias, produtos de grande valor comercial no continente europeu. Rodrigo, você falou também de Espanha. E a Espanha, como é que a Espanha fica nessa brincadeira? Bom, a história com a Espanha, ela é interessante. A Espanha, percebendo a expansão marítima portuguesa, a Espanha também vai desenvolver um ímpeto expansionista de aventura e de conquista marítima. Só que, ao contrário de Portugal, que vai tentar chegar às Índias realizando o périplo africano, périplo, a palavra périplo significa contornar, périplo africano, contornar a África. Ao contrário da Espanha, ao contrário de Portugal, perdão, que tenta chegar às Índias através do périplo africano, a Espanha ela vai adotar uma postura diferente, ela vai adotar uma abordagem diferente. Os espanhóis eram proibidos por um tratado de 1480, chamado Tratado de Toledo. A Espanha, em troca das Ilhas Canárias, que vocês estão vendo aqui no mapa, a Espanha ela se compromete com Portugal
a abdicar, a abrir mão da navegação ao sul da linha do Equador. Então, quer dizer, a Espanha está aqui, onde eu mostro para vocês, só que por tratado de 1480, em troca das Ilhas Canárias, a Espanha ela não navegava ao sul da linha do Equador. Automaticamente, a Espanha ela não podia realizar o périplo africano, contornar a África para chegar às Índias. A Espanha não podia fazer isso. Então, a Espanha ela vai olhar a aventura marítima por um prisma, por uma perspectiva diferente. A Espanha ela vai seguir as ideias de um navegador genovês, né? Ele não era espanhol, ele não era português, ele era italiano, ele era da cidade de Gênova, um indivíduo chamado Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, ele vai apresentar um plano para os reis católicos Isabel de Castela e Fernando de Aragão, e ele vai dizer o seguinte: gente, olha aqui para essa imagenzinha que eu mostro para vocês aqui agora. A visão que o mundo europeu tinha do mundo era essa daqui. Existia a Europa, tá legal? A visão que eles tinham era essa. E ele apresenta essa visão para os reis espanhóis. Existia a Europa era colada na Ásia, e na ponta final da Ásia tinham as Índias. Então Colombo ele vai falar assim: reis católicos, eu não preciso contornar a África para chegar às Índias. Eu posso simplesmente atravessar o Atlântico e eu vou chegar nas Índias direto. Né? É como você vê aqui. Eu vou sair daqui da Espanha, vou atravessar o Atlântico e vou chegar nas Índias. Só que Cristóvão Colombo, por ingenuidade, por inexperiência, ou propositalmente, os documentos não podem afirmar isso com 100% de certeza, porque na história você não tem certeza de nada, Cristóvão Colombo, ele apresenta esse plano. Alguns diziam que era loucura, que atravessar o Atlântico demoraria 2, 3 anos, que era impossível, e Colombo dizia que não, que ele conseguiria atravessar o Oceano Atlântico em no máximo 3 meses, e que em 3 meses ele chegaria às Índias. Os reis católicos da Espanha apostaram em Colombo, e Colombo então saiu do porto de Cádiz, na Espanha, em 1492, e alguns meses depois, Colombo, aí a gente vem para a imagem de baixo agora, Colombo sai da Europa, e alguns meses depois, ele chega a um território que, num primeiro momento, ele acreditava que eram as Índias. Só que ele vai descobrir depois que a Terra era muito maior do que ele imaginava, e que entre as Índias e a Europa existia uma massa de terra gigantesca que nós hoje chamamos de América. Em 1492, Colombo chega então ao continente americano, como a gente pode ver aqui na imagem. Ele vai chegar na região da América Central, na verdade a América Central insular, né, que são as ilhas da América Central. Ele chega à América Central acreditando piamente, cegamente, que ele tinha chegado às Índias. Ele volta para a Europa e dá a notícia de que ele tinha chegado às Índias por um caminho muito mais rápido, por um caminho muito mais seguro, só que na verdade não, ele tinha chegado na América, e a gente fala disso em um outro momento com mais tempo. Portugal nessa brincadeira, Rodrigo. Portugal continua acreditando no périplo africano. E aí a gente pode ver aqui na linhazinha verde, que eu mostro para vocês aqui, ou mais precisamente a gente pode ver nesse mapinha aqui. Portugal em 1498, o navegante Vasco da Gama, olha bem, ele era o segundo na linha de comando, ele acaba virando o comandante da expedição, ele era o segundo. Ele, em 1498, ele contorna o Cabo da Boa Esperança, e 2 anos depois, ele consegue chegar a Calicut, nas Índias, e retornar para Portugal, né, dando as boas novas de que havia finalmente conseguido uma rota segura para as Índias, trazendo nos seus porões produtos, especiarias indianas, avaliadas em mais de 2.000% de lucro. Portugal finalmente chegava ao seu destino tão esperado, seu destino tão desejado, há quase um século, desde 1415, com o início das grandes navegações. Chegam ao Brasil apenas em 1500, e aí a gente pode ver aqui, nesse outro mapinha,
tanto neste aqui da esquerda, da circunnavegação, quanto do descobrimento do Brasil, né? Quando Pedro Álvares Cabral sai de Portugal, dizem os relatos oficiais, que ele sai de Portugal com destino às Índias, mas aí durante a navegação, por conta de intempéries, de problemas, ele acaba desviando da rota e sem querer, essa teoria ela já foi desmentida, Cabral tinha consciência do que ele estava fazendo, ele chega ao Brasil para tomar posse das suas terras, para tomar posse das terras na América para o Estado português. Rodrigo, por que tomar posse? Lembrem-se, os espanhóis já haviam chegado à América Central. Para muitos estudiosos, Portugal já tinha conhecimento das terras ao sul. Só que Portugal não ocupa e não divulga efetivamente, porque em um primeiro momento Portugal não encontra nada aqui de grande valor. Então Portugal continua sua saga pelas Índias. Quando os espanhóis chegam à América e Portugal finalmente descobre a rota segura para as Índias, Portugal então resolve vir e literalmente anunciar para o mundo que havia chegado também em novas terras no continente americano, reivindicando para si essas terras, e você tem o episódio do descobrimento do Brasil, e a história antiga dizia que Cabral se perdeu durante uma tempestade, mas é extremamente curioso, porque ele chega ao Brasil, fica 2, 3 dias apenas no Brasil, e depois parte direto para as Índias. É interessante, ele se perde, mas 2, 3 dias depois, em terras brasileiras, ele se acha do nada e vai direitinho para as Índias, faz o que tem que fazer nas Índias, volta para Portugal, deixa um grupamento aqui no Brasil tomando conta, e tem início a história do Brasil, que a gente vai falar melhor, vamos ter aulas para isso, vamos ter vídeos para isso, né? E aí o mundo agora ficava pequeno, as grandes navegações se intensificavam cada vez mais. Em 1519 você tem a primeira viagem de circunnavegação, né, por Fernando de Magalhães, ou Fernão de Magalhães. Ele sai e consegue navegar e contornar todo o globo e voltar ao continente europeu, comprovando efetivamente que a Terra é redonda e não plana, porque senão Fernando de Magalhães tinha caído nas beiradas da Terra, né? Uma Terra, ele comprova lá em 1519, a gente está em 2021 e ainda tem gente insistindo na teoria do terraplanismo. Mas cada um tem direito de achar o que bem entender. E Portugal e Espanha, obviamente, não vão ficar de mil amores com essas questões das navegações. Depois que a Espanha chega à América, a Espanha vai exigir que Portugal assine alguns tratados para reconhecer a sua posse no novo continente, nas novas terras. O primeiro tratado vai ser a chamada Bula Intercoetera, ou Intercoetera, aí vai depender da pronúncia, de como você vai querer pronunciar, você que vai ensinar. A Bula Intercoetera, ela vai pegar as ilhas Canárias, as ilhas nos Açores, principalmente as ilhas de Cabo Verde, como referência, e aí vocês podem ver aqui no mapa, que Portugal e Espanha assinam um tratado que a partir das ilhas de Cabo Verde, que ficam aqui onde eu estou mostrando para vocês, seria traçada uma linha imaginária 100 léguas. Então você pega 100 léguas daqui, leva em direção ao oeste, certo? E você traça uma linha, um meridiano. Esse meridiano vai ser o meridiano conhecido como Bula Intercoetera. Pela Bula Intercoetera, tudo que estava a leste era do Estado português. E tudo que estava a oeste era do Estado espanhol. Então, observem essa linha vermelha que vocês estão vendo aqui. Pela Bula Intercoetera. Tudo isso aqui era de Espanha. E Portugal, da América, só ficava com essa pontinha de terra. Os portugueses assinaram a Bula Intercoetera, aceitaram a Bula Intercoetera, só que, curiosamente, um ano depois, eles exigem um novo tratado, e é então assinado o Tratado de Tordesilhas, que aumenta de 100 léguas, para 370 léguas. Eles aumentam de 100 para 370 léguas
o tamanho a distância do que seria de Portugal para o que seria de Espanha. Pelo Tratado de Tordesilhas, então, Portugal passa a ter todo esse território que eu estou mostrando aqui para vocês. Todo esse território passa a ser de Portugal. E esse território passa a ser da Espanha. Certo? Então, esse vai ser o Tratado de Tordesilhas, essa vai ser a bula intercoetera, e esse é basicamente o que a gente tem para falar sobre as grandes navegações. As consequências das grandes navegações. O eixo econômico do mundo deixa de ser o mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo, então, ele perde importância comercial e econômica, e o Oceano Atlântico assume esse papel como principal fonte, principal ponto de ligação entre o Oriente e o Ocidente. Você vai ter uma ampliação do comércio em escala mundial, até então não visto pelo mundo. Você vai ter o fortalecimento das monarquias europeias, porque quanto mais essas monarquias se enriquecem, mais fortes elas ficam. E, obviamente, quanto mais você navega, quanto mais você tenta, mais coisa, mais tecnologia você vai desenvolver. Então, você tem o desenvolvimento técnico e científico muito forte nesse período, graças a esse processo conhecido como as grandes navegações, certo? Ficou um pouquinho longo o vídeo, eu espero que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, é só me avisar, é só falar, manda no chat, manda pelos nossos grupos de contato, eu estou à disposição. Forte abraço, fique com Deus.